Olá pessoal do canal O Maior de Todos os Tempos, eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano, e hoje vamos falar sobre Santos e Coritiba na história. Sim, próximo adversário do Peixe é o time paranaense, o Peixe na sua luta por melhorar sempre a sua posição no Campeonato Brasileiro, vai novamente a campo na Vila Belmiro, contando com o apoio do seu torcedor. Bom, voltemos muito no tempo, pois o primeiro encontro entre Santos e Coritiba aconteceu no dia 20 de maio de 1941. Isso mesmo. Esse jogo marcou um artilheiro santista histórico, porém não tão conhecido do grande público. Segundo o grande pesquisador Guilherme Nascimento, o estreante Carabina, que marcou 6 gols nessa partida contra o Coritiba, marcou 5 vezes usando a sua cabeça. Uma façanha que só seria igualada pelo Odair, o Odair Titica, em 1948. O Carabina foi o artilheiro do Santos na temporada de 1941, marcando 30 gols ao longo do ano. Bom, naquele jogo contra o Coritiba, o Carabina marcou 6 vezes, o Raul, o Cláudio, o Bonge e o Tom Mix completaram uma goleada santista por 10-3. Isso mesmo, o Santos fez 10 gols no time do Coritiba jogando na Vila Belmiro em 1941, uma partida, além de histórica, obviamente, pelo placar dilatado contra o Coritiba, histórica porque marcou a estreia de um dos principais jogadores da nossa história, sim, Antoninho Fernandes, um parente de Marcelo Fernandes, o nosso treinador, debutou com a camisa santista nessa goleada sobre o Coritiba 1941. Depois desse primeiro jogo, o resto é história. Antoninho foi um dos principais jogadores da nossa história, jogou muito bem na seleção paulista e, como não ganhou um título de grande monta como jogador, voltou como treinador e aí sim ganhou 3 campeonatos paulistas consecutivos, ganhou um campeonato brasileiro, uma Recopa Sul-Americana e uma Recopa Mundial. Bom, como a gente está falando de Campeonato Brasileiro, afinal de contas, Santos e Coritiba se enfrentam na Vila Belmiro por Campeonato Brasileiros. O primeiro encontro entre as equipes não aconteceu em 1960, né, porque o Santos não disputou essa edição e o Coritiba perdeu a sua vaga no sorteio depois de 3 empates com o Grêmio. Em 1961, quando o Santos foi o campeão, o Coritiba acabou sendo eliminado pelo Palmeiras depois de 3 duros jogos. Então, o primeiro encontro entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 1969, quando a competição ainda tinha o nome de Roberto Gomes Pedrosa. Eles jogaram no dia 22 de outubro no estádio Belfort Duarte, com uma vitória do Santos por 3-1, com 2 gols de Pelé e 1 de Edu. O Rei, quando marcou o seu segundo gol nessa partida contra o Coritiba, ficou a apenas 5 gols de marcar o seu milésimo, e aí, obviamente, já começou a contagem regressiva. E eu falei que essa partida foi disputada no estádio Belfort Duarte, e você não entendeu errado, não. Na verdade, o estádio do Coritiba se chamou Belfort Duarte desde a sua inauguração em 1932 até 1977, quando mudou o seu nome para o que é utilizado atualmente, Major Antônio Couto Pereira, que foi um presidente do Coritiba, falecido um ano antes. Então a troca do nome foi para homenageá-lo, nome do estádio do Coritiba, que permanece até hoje lá no bairro do Alto da Glória, em Curitiba. Bom, com o mando do Santos, o primeiro confronto aconteceu em 1974. E o Santos, jogando mesmo sem Pelé, poderia até ter goleado, mas apenas venceu o Coritiba por 2-1, com gols de Irã contra aos 3 minutos da segunda etapa. O Adilson ampliou aos 35 e o Roberto, do Coritiba, diminuiu aos 37 minutos. Na Vila Belmiro, que é o palco da partida entre Santos e Coritiba, logo menos, o primeiro encontro foi um amistoso no ano seguinte, em 1975. E esse jogo tem uma história curiosa, porque esse amistoso foi integrado como parte do pagamento do zagueiro Hermes, que foi comprado pelo time paranaense. Esse jogo terminou 1-0 para o Santos.
com um gol de Tonzinho. Bom, em partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo entre Santos e Coritiba na Vila Belmiro aconteceu em 1975, no ano que o Coritiba terminou como campeão, bateu o Bangu na final. Mas jogando na Vila Belmiro, o Santos acabou vencendo por 1-0 com um gol de Formiga aos 37 minutos do segundo tempo. O Coritiba demorou a voltar a jogar na Vila Belmiro, 12 anos para ser mais preciso, no Campeonato Brasileiro de 1997. O Peixe ganhou de virada por 2-1, mas quem abriu o placar foi o Coritiba com um gol de Basílio, ele mesmo, que fez muito sucesso no Santos em 2004. O Basílio abriu o placar para o Coritiba, mas o Santos virou com um gol de Macedo aos 33 minutos do segundo tempo e um gol agônico. Quem estava na Vila Belmiro, eu estava nessa partida, vai lembrar, um gol agônico marcado pelo paraguaio Edgar Baez, que era chamado pela torcida de Edgar Baez. Ele ficou um tempinho jogando aqui, depois ele avisou que havia um acento na letra A no seu sobrenome, então a grafia correta seria Baez. E o Baez, que era muito contestado, fez um gol, uma tarde muito chuvosa na Vila Belmiro, bem legal, e garantiu a vitória para o Santos. Em 2001, no dia em que recebeu uma placa alusiva aos seus 200 jogos com a camisa do Santos, o Robert, ele mesmo, o meia aqui, comenta, bastante ativo nas redes sociais, um pouquinho corneta, hein, Robert? Mas é legal porque a gente perdeu o Coutinho, então precisamos de novos corneteiros e jogadores. Então, parabéns, Robert, por ser uma voz crítica aos jogadores atuais, apesar que do Marcos Leonardo você errou, hein, Robert? Mas não tem problema não, a gente não vai acertar sempre. O Robert foi o destaque daquela partida em 2001, marcando 2 gols. E reparem nesse vídeo, porque quem cobrou a falta que originou o segundo gol do Robert foi o volante e zagueiro Valber. No ano de 2004, em que o Santos terminaria como grande campeão, o Santos goleou o Coritiba na Vila Belmiro por 4-2. Naquela ocasião, naquela vitória em 2004, o Santos vencia e chegava ao topo da tabela e lá estávamos na 19ª rodada. Outra vitória na Vila Belmiro muito marcante, uma outra goleada e um pouco mais recente, foi em 2009, quando o Santos venceu o Coritiba por 4-0, com gols de Madson, Kleber Pereira e 2 gols de um ainda jovem Neymar, apelidado de filé de borboleta de maneira bastante pejorativa. O Santos ganhou por 4-0 do Coritiba e afastou totalmente as chances de rebaixamento. Na verdade, o Santos não chegou a brigar em 2009 contra o rebaixamento, como aconteceu em 2008 e como acontece em 2023, mas a queda só foi realmente totalmente afastada, matematicamente afastada, com essa vitória sobre o Coritiba em 2009. A última vitória do Santos contra o Coritiba na Vila Belmiro aconteceu em 2022, ano passado. Na verdade, foram até 2 vitórias, né? O Santos venceu o Coritiba na Vila Belmiro pelo Brasileirão por 2-1, com gols do Léo Batistão e do Henrique contra, e também jogando na Vila Belmiro contra o Coritiba, mas pela Copa do Brasil, o Santos foi muito bem e venceu por 3-0. Certo, pessoal? Da minha parte é isso. Um grande abraço a todos os torcedores do Santos, boa sorte ao time do Peixe, boa sorte aos torcedores que vão até a Vila Belmiro, boa sorte aos torcedores do Santos que acompanharão a partida junto às suas famílias, junto aos seus amigos, se reunirão para assistir mais um prélio do Peixe e esperamos que o Santos vença e convença, jogue bem, vença o Coritiba e a torcida santista. Assim, né, gente? O mundo é um lugar muito melhor quando o Santos vive. Então, uma vitória contra o Coritiba vai deixar o mundo um pouquinho melhor, certo? Um grande abraço, eu fico por aqui. Tchau, tchau. Olá, galera que acompanha o maior de todos os tempos nas redes sociais do meu amigo Wesley Miranda. Nós estamos aqui de volta e dessa vez para falar de Santos e Coritiba. O Santos que teve um resultado muito ruim no final de semana, mas precisa seguir a sua vida. Nós precisamos seguir nessa saga, nessa via crucis aí para nos manter na primeira divisão. E temos um jogo na Vila Belmiro contra o Coritiba. E contra o Coritiba eu vou trazer aqui os dados para você. Eu tenho certeza que você teve uma aula de história aí com meu amigo Fernando Campos Ribeiro. E agora vamos aos números do confronto. O Santos tem 58 jogos contra o Coritiba. Na verdade seria 59, mas um jogo o Santos ganhou para o WO, não entrou em campo. Então eu não vou entrar nesse mérito aqui. Vou tirar um jogo e uma vitória do Santos, porque
foi por WO. Então fica 58 jogos com 32 vitórias do Santos, com 11 empates e 15 derrotas. O Santos fez 99 gols, né? Empatou de 0-0 no primeiro turno, era para ter feito o 100º, mas a gente precisa urgentemente chegar ao 100º gol contra o Curitiba. Se não chegar, as coisas ficam muito difíceis. Por isso a gente crê que o Santos passa a barreira dos 100 gols contra o Curitiba. E 64 gols contra. Os artilheiros é o Carabina. O Santos ganhou o primeiro jogo contra o Curitiba por 10-3 na década de 40 e o Carabina fez 6 gols. De lá para cá, ninguém conseguiu chegar nele. E teve pessoas que tentaram. Olha só quem tentou. O Neymar com 5, o Pelé com 5 e o Robinho com 4. Os 3 raios tentaram chegar perto do Carabina e não conseguiram. A gente crê que o Neymar volta para o Santos e o Neymar voltando talvez passe o Carabina, mas por enquanto ele é o maior artilheiro do confronto. Em brasileiros, o Santos jogou 45 vezes com o Curitiba, desses 45 ganhou 25, empatou 8 e perdeu 12, fez 72 gols e sofreu 50. Os artilheiros aí sim, o Neymar, o Robinho e o Pelé. O Neymar com 5, o Robinho com 4 e o Pelé com 3. Também de novo os 3 raios são os artilheiros contra o time do Paraná. Na Vila, a diferença é gritante, né? São 23 jogos com 16 vitórias piscianas, 5 empates e apenas 2 derrotas. O Santos fez 53 gols, sofreu apenas 22. E os artilheiros dentro da Vila Belmiro é o Carabina com 6, né? E o Neymar, o menino Ney, com 3. E de jogos, quem mais jogou, quem mais enfrentou o Curitiba? Quem mais enfrentou o Curitiba foi o Leozinho Guerreiro, lateral esquerdo, de tantos títulos pelo Santos com 12 jogos. O Lucas Lima precisa jogar bola. Lucas Lima, 9 jogos. O Lucas Lima, o Renato, craque eterno, 8 eterno que jogava de terno, e ele fez justamente 8 jogos contra o Curitiba. O David Braz com 7 e o João Paulo com 7 vai empatar com o Renato. Amanhã à noite, dos técnicos que mais enfrentou o Curitiba à beira do gramado foi o Dorival Júnior com 5 jogos, o Vanderlei Luxemburgo com 5 jogos, e do elenco o Lucas Lima, Soteldo, Marcos Leonardo e Rodrigo Fernandes. Cada um, na verdade, Marcos Leonardo tem 2 gols. Marcos Leonardo tem 2 gols contra o Curitiba. O Lucas Lima, Soteldo e Rodrigo Fernandes, cada um tem 1 gol contra o Curitiba. Beleza, meu amigo Wesley? Os números estão ajudando. Agora só precisa o time ajudar. Nós precisamos muito, mas muito mesmo dessa vitória para poder seguir com o sonho. Olha que coisa, o sonho de continuar na primeira divisão. Um abraço, meu amigo, e Deus te abençoe.